Meio-dia e 18, seguimos falando de saúde. Nosso assunto hoje aqui no quadro Doutor Responde é hérnia abdominal. Está com a gente já ao vivo aqui no estúdio o doutor Pedro Trauzinski, né, médico, para falar sobre esse assunto. Doutora, bem-vindo mais uma vez, tudo bom? Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Um prazer sempre estar aqui, ainda mais para falar sobre as hérnias, que é uma coisa que a gente se dedica tanto. Sim. Que é uma doença endêmica, aí, tá? A cirurgia mais realizada no mundo são as cirurgias de hérnia. E para a gente vai ser um prazer aí esclarecer a população, conversar um pouquinho sobre essa patologia. Vamos lá, o que é exatamente a hérnia abdominal, doutor? Rodrigo, a hérnia, ela é de termo mais fácil de entendimento, ela é um buraco na parede abdominal. Esse buraco, né, ele pode ser ocasionado por um movimento brusco, uma força severa que o paciente fez em um rompimento dessas fibras musculares, gerando então uma protrusão ou a saída de conteúdo de dentro da barriga que pode atravessar por esse buraco. Existem as hérnias também genéticas, os fatores genéticos que predispõem, né, a pessoa a ter uma hérnia, e elas podem acontecer em diversas localizações, na região inguinal, da virilha, na região do umbigo, acima do umbigo, ou pode ser as hérnias relacionadas a cirurgias, como antigamente se fazia muita cirurgia aberta com o corte, e aí acontece uma fraqueza dessa região, uma ruptura da onde foi aberto e leva a essas hérnias, que podem gerar um problema grave para o paciente, que é cada vez ficar maior, mas principalmente de entrar um conteúdo de dentro do abdômen e ficar preso nesse buraco, necessitando fazer uma cirurgia maior, com a retirada de um pedaço do intestino, alguma coisa assim, o que queira que esteja saindo pelo buraco. Isso pode ser fatal, doutora, dependendo do tipo aí de hérnia? Pode ser fatal porque necessita uma cirurgia maior, né? Esse intestino que fica preso, ele pode romper, pode ter extravasamento de fezes, né, para dentro da barriga, ou ele pode sofrer com uma vascularização que não chega sangue nessa alça intestinal, e aí ele faz um processo de isquemia, necessita de uma cirurgia de emergência que pode sim acabar levando a risco de vida aí para o paciente. Tem perguntas chegando aqui para o doutor Pedro Trauzinski, vamos ver aqui na tela, doutor, juntos. A Vera, a hérnia só resolve com cirurgia? Essa é a única solução? Pergunta da Vera, doutor. Boa pergunta, Vera, é o que a gente escuta todos os dias. Sim, a hérnia ela só se resolve com cirurgia, né? A única forma, ela é um defeito mecânico, então assim como um buraco numa parede, numa lataria, qualquer coisa, a gente tem que corrigir com um procedimento cirúrgico, que existem diversos tipos de cirurgia. Hoje a gente estuda muito as cirurgias minimamente invasivas, a cirurgia só com os cortinhos por vídeo, para a gente ter uma cirurgia com melhores resultados, mas menos complicações para os pacientes. Mais uma pergunta aqui para o doutor, ó. Érico, o que acontece se não tratar a hérnia? Qual é a consequência, doutora? E já aproveito e pergunto sobre sintomas também, quais são? Perfeito. Érico, então, se não tratar a hérnia, pode acontecer o que a gente comentou, né? A tendência é que cada vez essa hérnia aumente de tamanho, e eu sempre falo para os pacientes, assim como tratar uma cárie, é muito mais fácil tu tratar quando ela é pequenininha, do que esperar ter que fazer um tratamento de canal. A cirurgia ela é sempre cada vez mais complexa, os resultados são melhores quanto antes a gente opera, né? Então o não operar pode levar a trazer uma cirurgia mais difícil de ser feita, com piores resultados, uma hérnia cada vez maior, e os riscos que a gente comentou do encarceramento ou do estrangulamento, do conteúdo intestinal fica preso ali. Por isso que é necessário o planejamento cirúrgico assim que der, não é uma emergência, sim, mas assim que for possível a correção desses defeitos hernianos. E dos herniados. sintomas, doutor, quais são os principais? Sintomas principais. Os pacientes geralmente chegam, doutor, tem uma bola aqui nesse local e eu não tinha e me dói. No começo, começa a doer com as atividades físicas, eu vou fazer musculação, eu vou levantar um peso no trabalho, eu trabalho lá na minha função laboral e quando eu levanto o peso dói ou com movimento, e depois passa a ser uma dor cada vez mais persistente e o paciente sente esse abaulamento, essa bola, e chega para a gente perguntando o que seria. Mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp do Balanço Geral, a Juliana. Bom dia, hérnia de umbigo é perigoso? Cirurgia é perigosa, doutor? Obrigado, Juliana, pela participação. Muito bom, Juliana. A hérnia de umbigo é talvez uma das mais comuns, né? A gente geralmente faz essa cirurgia assim como todas as outras hérnias. A gente tem que fazer o fechamento, né, desse defeito e assim, sempre que possível, a colocação de uma tela, né? Sendo a cirurgia minimamente invasiva, com cortes pequenos, com a robótica que hoje a gente usa também para cirurgias mais complexas, as cirurgias que antes não dava para fazer a cirurgia minimamente invasiva, hoje a robótica vem para ajudar.
mas a gente fecha esse defeito e a gente faz um reforço dessa parede muscular com uma prótese de uma tela. É uma cirurgia relativamente tranquila no questão de tempo de internação. Quando feita por via minimamente invasiva, é de menos risco ainda e principalmente um retorno precoce às atividades laborais. Então a gente fecha esse defeito e faz um reforço com uma tela, independente de onde seja o defeito herniário. É bom conversar com quem entende. Obrigado, doutor Pedro Trauzinski. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para todos, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas da população. Obrigado. Toda terça tem o Doutor Responde. Um abraço, doutor. Até mais. Obrigado. Rodrigo.